A paz do Senhor Jesus Cristo a todas as minhas irmãs do Círculo de Oração Orvalho de Hermon, aí de Bacabal, que quem vos fala é o pastor Jonatas Lima. Para mim é um prazer, uma alegria poder estar tendo a oportunidade de vos trazer, vos transmitir uma reflexão nesta oportunidade. Para tal, peço que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 144, nós vamos refletir neste Salmo apenas em 2 versículos nesta oportunidade. Versículo 3 e versículo de número 4, para nossa meditação de fé. Você já encontrou? Pois vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Esse salmo, Salmo 144, ele compõe os 150 salmos que estão inseridos na Bíblia Sagrada. Para você que ainda não conhece, os salmos, os 150 salmos, na verdade são hinos que retratam a trajetória do povo de Israel. Vitórias, derrotas, alegrias, tristezas. E muitos desses salmos foram escritos por vários salmistas. Moisés, Davi, foram escritos pelos filhos de Coré, por Asaf, dentre outros. Mas o que eu quero vos transmitir é a respeito destes salmos, começando do salmo de número 140, que passa pelo 141, 142, 143 e chega no 144. Estes quatro primeiros salmos, 140, 141, 142 e 143, eles têm uma particularidade. O salmista aqui, ele vai se deixar entender que ele estava agora diante de Deus como aquele que suplicava, que pedia, que implorava. O salmista, nestes 4 salmos que antecedem o Salmo 144, ele vai trazer ao nosso entendimento, à nossa mente, à luz ao nosso entendimento, de que o homem, o ser humano, a mulher, nós somos seres completamente dependentes de Deus. Nós dependemos de Deus para tudo na nossa vida. Nós dependemos de Deus para viver, nós dependemos de Deus para andar, para ser feliz, para alcançar as vitórias. Nós somos seres dependentes de Deus, seres que precisam de Deus. E você vai ler nestes 4 salmos, 140 ao 143, isto o salmista deixando bem aparente. Ele se coloca como um homem que pede, como um homem que tem necessidades, como um homem que suplica, que implora, que roga. Mas quando chega no salmo de número 144, o salmista, ele muda o tom deste salmo. O Salmo 144 é um salmo de gratidão. O Salmo 144 é um salmo que eleva a grandeza de Deus. O Salmo 144 é um salmo que o salmista mostra que Deus é um Deus que nós podemos clamar, nós podemos orar, nós podemos suplicar, e Ele vai ouvir a nossa oração. Aleluia. O salmista começa dizendo, versículo 1 do Salmo 144, Bendito seja o Senhor, minha rocha. Oh, glória! Oh, minha irmã, você está firmada na rocha. Você está firmada no Senhor, que é a tua rocha. Vêm os problemas, vêm as lutas, vêm as adversidades, vêm as batalhas, mas você está na rocha.
Jesus, uma certa vez, disse que aquele que ouve a palavra e pratica é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a chuva, vem os rios, mas a casa permanece de pé. Talvez você esteja enfrentando ventos, talvez você esteja enfrentando chuvas, talvez você esteja enfrentando rios, mas você está firmada no Senhor, rocha minha. Aleluia. Como é maravilhoso entendermos isso, querida. Como é maravilhoso compreendermos que temos um Senhor que está acima de tudo, que está acima de todos, que venceu, que vence, que nos dá vitória, que nos ajuda, que nos faz prosperar, que nos faz avançar, que nos faz alcançar muito mais do que nós podemos até imaginar. Aí o versículo de número 3, parece que o salmista cai na realidade de procurar entender o que estava acontecendo. Peraí, mas esse Deus? Aí ele vai dizer, vai fazer a pergunta. São duas perguntas no mesmo versículo. Ele vai perguntar: Senhor, que é o homem para que o conheças? Aqui eu aprendo 3 coisas. Primeira coisa que eu aprendo, que Deus, ele é soberano. Que Deus, ele é Senhor. E como Senhor, ele tem que ser tratado como Senhor. Como Deus que está acima de tudo. Um Deus que não vê outro Deus acima dele. Um Deus que nunca perdeu uma batalha. Um Deus que nunca perdeu uma luta, uma guerra. É a primeira coisa que eu aprendo. O Deus que nós servimos, minha irmã, o Deus que você serve, ele é soberano. Ele é Deus acima de tudo e acima de todos. Segunda coisa que eu aprendo, o ser humano é pequeno. O ser humano é limitado, é frágil. O ser humano é um ser que não tem dependência. Aliás, não, é um ser que não tem independência, mas é um ser dependente. Dependente deste Deus que é soberano. Eu sou, você é. Nós somos dependentes. Dependentes de Deus na chuva, no vento, no oxigênio que respiramos. E a terceira coisa que eu aprendo aqui, que o salmista me ensina, é que Deus nos conhece. Deus conhece a tua aflição. Deus conhece a tua necessidade. Deus conhece a tua angústia, a tua luta. Deus conhece aquilo que você precisa. Talvez você esteja até dizendo assim: pastor, mas a minha luta é tão grande. Mas a minha luta é tão difícil. Mas Deus te conhece. Deus sabe o que você precisa, minha irmã. Deus sabe o que você necessita. Deus conhece o teu coração. Veja que o salmista diz: Senhor, o que é o homem? O que é a mulher? O que é o ser humano? Para que o Senhor o conheças. Aí o versículo ele continua com a segunda pergunta: Senhor, o que é o filho do homem para que o estimes? A palavra estima quer dizer zelo, amor, preocupação. Significa isto. Alguém que tem cuidado pelo outro. Alguém que cuida do outro. Quando alguém diz assim: olha, eu te estimo muito. Eu gosto muito de você. Eu tenho alegria na tua amizade. Deus está dizendo isto. Ele tem estima por nós. Nós somos seres pecadores. Nós somos falhos, limitados, pequenos. Mas o Senhor, ele tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem suprido as tuas necessidades. Eu digo isso, ó minhas amadas irmãs do meu coração. Eu digo isso
porque eu sou alvo da oração de cada um de vocês. Eu louvo tanto a Deus por este círculo de oração, de mulheres que são abnegadas, de mulheres que são corajosas, de mulheres que oram, de mulheres que determinam-se em orar, em estar na presença do Senhor, em clamar a Deus, em suplicar a Deus, em chorar. Às vezes não sai nenhuma palavra, só lágrimas. Às vezes só gemidos da alma. Mas o Espírito Santo, ele é especialista em interpretar gemidos da alma. Ele leva a nossa oração até a presença do Senhor. E lá, ele clama a Deus. Ele interpreta, ele coloca diante de Deus. O salmista está dizendo: quem é o filho do homem para que o Senhor tenha estima por ele, para que o Senhor tenha cuidado dele, para que o Senhor tenha zelo por ele? Quem somos nós? Abraão dizia que nós somos pó e cinza. Nós não passamos disso. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Você é alvo do amor de Deus. Você é alvo da misericórdia de Deus. Você é alvo do favor de Deus. Para encerrar, o versículo 4, o salmista vai dizer algo que é uma verdade. Ele diz que o homem, que o ser humano, é semelhante à vaidade. Vaidade é algo que passa. É algo que começa, mas daqui a pouco não se tem mais. Assim é a nossa vida também. A Bíblia diz que nós chegamos a 70, o que passa disso é cansaço e fadiga. É ai, é ui, é tanta coisa. Mas a Bíblia também diz que aqueles que mesmo na velhice, quando servem ao Senhor, ainda dão frutos. Seja essa árvore frutífera, minha irmã, na presença do Senhor. Seja essa árvore frutífera que glorifica e exalta o nome do Senhor. Porque mesmo diante das adversidades, diante das lutas que você enfrenta, mesmo assim, você continua firme na presença do Senhor. Você continua firme, alegre com o Senhor, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E ele diz que os dias do homem são como a sombra que passa. Enquanto você está aqui, enquanto você estiver aqui, guarde esta palavra no teu coração. Você é um instrumento de Deus. Você é um canal de Deus, um canal aonde Deus escolheu para abençoar outras vidas. O meu pedido a você, minha irmã, continue na posição de serva, continue na posição de um soldado, continue de pé, continue clamando ao Senhor, continue rogando a Deus, continue suplicando ao Senhor. E as bênçãos de Deus, elas vão ser inúmeras sobre a tua vida. E o mais precioso está guardado lá na eternidade, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Que Deus em Cristo te abençoe. Que o Senhor esteja abençoando este círculo de oração, fortalecendo você, mulher valorosa, mulher que se compromete, que tem compromisso com a obra do Senhor. Que a bênção de Deus continue sobre a tua vida. E eu quero agradecer a oportunidade desta feita tão especial de poder trazer a você esta reflexão. Que Deus continue abençoando a sua vida e que a mão do Senhor esteja sobre cada uma de vocês. Fiquem na paz do Senhor e até uma próxima oportunidade, se Deus permitir.